Biohackear ou biohackear, depende se é inglês ou se é meio portuguesado, significa que a gente está invadindo um sistema para adquirir pistas de como a gente está funcionando. Isso aqui é um exemplo dele. Fica aí que a gente vai falar sobre isso. Hoje, pessoal, a gente está numa era em que a gente precisa de pistas para saber como que a gente está funcionando direitinho, porque não está na cara. Por exemplo, não está aparecendo que eu estou doente, né? Mas podem ter acontecendo algumas coisas que eu não estou sabendo que vão me levar a ficar doente. Então, hoje a gente está no século XXI. A gente aprende na medicina, na faculdade, em que a clínica é soberana. Então, ou seja, os exames são poucos necessários, né? Monitorização é pouco necessária e a gente tem que extrair o máximo possível do que o paciente está apresentando, porque a clínica é soberana. Então, essa máxima, esse ditado, ele durou por muito tempo e até hoje é ensinado nas escolas. Acontece que a gente tem que virar a chavinha, tá? Porque isso era usado lá nos tempos, né, iniciais da medicina, lá por Aristóteles, etc., em que realmente o médico não tinha outro sinal a não ser que você aparecesse doente, para ele falar, realmente, né, você está doente. Ele te via doente ou você estava apresentando-se mal, né, ou você estava se apresentando-se doente. Então ele não tinha outras pistas para poder antecipar o que estava acontecendo. Hoje, século XXI, 2025, estamos aí com muitas oportunidades de biohackear o nosso sistema. Esse aqui é um monitorizador contínuo de glicose, tá? Ele é usado e prescrito para monitorizar os níveis de glicose dos pacientes diabéticos, insulino-dependentes, para corrigir com insulina os níveis de glicose. Ao meu ver, isso é um uso limitado de um dispositivo que fornece tantas pistas do nosso metabolismo, tá? Eu não quero só monitorizar a glicose para ajustar os níveis de insulina. Eu quero monitorizar a minha glicose para saber se o que eu estou comendo está subindo a minha glicose, se eu estou comendo está mantendo minha glicose ok, se eu estou com ela abaixo do limiar máximo, que é de 99 mg por decilitro. Eu quero saber qual é o impacto do estresse ao meu redor na minha glicemia, o impacto da minha falta de sono na minha glicemia, o impacto das coisas do meu exercício na minha glicemia, ou seja, eu quero ter pistas reais, palpáveis de o que está acontecendo a nível celular no meu metabolismo. Então, gente, isso é sério, porque a gente pode deixar um uso limitado de um dispositivo para um uso mais ampliado e obter mais recursos para a gente não só orientar o nosso paciente, quanto a gente realmente utilizar, né, de pista. Então, o smartwatch é um desses dispositivos que, enquanto a gente está aqui falando normalmente, ele está medindo sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória, sua saturação de oxigênio. Se você caiu a saturação de oxigênio, se você aumentou a frequência respiratória, ele está te hackeando e ele aparece, respira. Por quê? Porque a frequência cardíaca está acelerada, a frequência respiratória está acelerada e a saturação de oxigênio caiu. Então ele fala, esse paciente está em pane energética de oxigênio, ele precisa respirar. Então é uma pista para você ser alertado de como que você está levando a máquina a se comportar, porque hoje a gente não está tendo esse tempo de prestar atenção no nosso sistema. Então se a gente tiver sensores, tanto melhor para a gente, né? Para a gente poder guiar uma prescrição, guiar uma orientação ou guiar um comportamento, tá? Então, a gente tem que saber que todo o metabolismo são respostas celulares, tá? Toda aquela glicose que você comeu, toda aquela fonte energética que você adquiriu, vai ser usado pela bolinha, tá? Pelos tipos celulares, para fazer algum tipo de coisa. Então, você vai reagir por segundo. Então, essas células, você tem 40 trilhões de células e a gente tem composição de aproximadamente 40 trilhões de células que estão se renovando e cumprindo aquelas fases do ciclo celular, que é nascimento, crescimento, multiplicação e morte. Nascimento, crescimento, multiplicação e morte. A célula já tem esse conteúdo, essa inteligência de cumprir essas fases, tá? Se ela morre antes do tempo, de ter uma outra célula substituta, ou seja, nascimento, crescimento, multiplicação e morte, quando ela morreu já tem que ter uma substituta. Se ela morre antes do tempo, isso é uma necrose,
não é uma apoptose. Então, a célula ela tem que cumprir, né, o ciclo, o G1, a fase de duplicação de DNA, o G2, a fase de checagem e a divisão celular. Depois que ela dividiu, ela morre, tá? Então, ela entra em apoptose. Se ela morre antes, é interrompido o ciclo aqui, ou aqui, ou aqui, isso é uma necrose, que vai exigir que essas células sobreviventes, que elas se multipliquem rapidamente para cobrir o espaço de uma célula que morreu antes da hora. Então, quando tudo dá certinho, tudo dá certo. E o metabolismo nada mais é do que a demonstração do que é que está ocorrendo a nível celular. Então, a célula vai reagir ao comando. Ao comando de quê? No corpo, tá? Então, é tudo interligado, é uma máquina. E ela vai usar o que ela tem de oferta, né? Ela vai usar o que ela tem de oferta para fabricar o ATP dela, a energia, para fazer o que ela precisa fazer acontecer, entendeu? Precisa reagir ao ambiente adequadamente. Então, o que a gente escuta? Ah, meu metabolismo é lento. Ah, meu metabolismo é acelerado demais. Ah, meu metabolismo não presta. Peraí, quem está fazendo as reações químicas acontecerem são essas bolinhas. Elas estão fazendo 27 bilhões de reações químicas por segundo. E as reações químicas são o resultado, o nosso metabolismo é o resultado dessas reações químicas. Então, você não pode dizer que está acelerado ou que está lento. Depende em qual direção. Se você tem necessidade de regeneração, ele vai estar acelerado no processo de regeneração. Então, todas essas reações químicas vão ser dirigidas para regeneração celular. Se você está tendo aumento de aporte energético, todas as reações químicas vão ser desviadas para armazenagem. Se você está tendo aumento de gasto energético, todas as reações químicas vão ser usadas para te fornecer mais energia para um determinado momento em que está sendo requisitado. Então, o metabolismo é a consequência das 27 bilhões de reações químicas que ocorrem dentro de cada célula por segundo. Então, isso é importante a gente saber, porque não dá para deixar de ofertar o que ela precisa para trabalhar e tem que reduzir o gasto de quem não está trabalhando no momento, tá? Porque tem células que estão trabalhando mais em determinado momento. Então, a aferição de como está o uso energético, quanto melhor, melhor para a gente, né? Então, o biohacking é simplesmente hackear, quer dizer invadir, né? Você invade o sistema para você ter a aferição de dados cada vez mais precisos, ou pelo menos uma ideia melhor do que uma fotocópia de um exame de sangue que é feita num determinado momento. Porque depois que você tirou o sangue, né, a análise vai ser feita naquele momento. E no momento seguinte, no segundo seguinte, você já é outra pessoa com outras necessidades. Então, é muito dinâmico. Daí a importância da gente conhecer melhor a respeito desses dispositivos, que no caso tá fácil, é um dispositivo de monitorização contínua de glicose, tá? O que é importante? Você vai ver que a variação por segundo, por minuto, por hora, dependendo da atividade que você faça, é muito importante e muda muito. Não muda, você comeu e muda daqui a 5 horas, não. Você comeu e já começa a mudar no minuto seguinte, daqui a 10 minutos. A sua glicose já começa a alterar, lógico, porque você comeu, né? Ela atinge um pico máximo, porque depende de toda a absorção daquele alimento pelo tubo digestivo, que cai na corrente sanguínea, que é pega por esse monitor. Tá? E aí ela começa a cair porque as células vão pegando, chupando aquela energia que está na conta corrente, utilizando, então a glicose tem que cair. Problema, a gente não usa adequadamente, o nosso sistema médico atual, ele está focado na glicose, tá? Ele está focado aqui, ó, na glicose. E isso é um divisor de águas no entendimento metabólico, tá? O profissional que enxergou
essa diferença é um profissional que está mais adaptado aos novos conhecimentos. O profissional que ainda não enxergou, ele não está adaptado aos novos conhecimentos. Então, a gente vê que a gente não tem um sensor de insulina, infelizmente. A gente tem um sensor de glicose. Então, a gente está sempre atrasado, tá? Porque a glicose só sobe, ou se você acabou de comer, obviamente, né? Você aportou energia, a glicose vai subir. Ou se você está sob estresse, tá? Ou se você dormiu mal. E ela tem que subir em relação ao estímulo inicial e descer, porque ela vai sendo acomodada. A gente retirou do estoque a energia, colocou na conta corrente para as células usarem, porque houve uma necessidade metabólica de subir a glicose, ou por alimentação ou por mobilização de estoque. E a glicose subiu. E aí a cada célula começa a tirar a sua glicose para a sua necessidade. E a glicose tem que baixar. E se ela não baixar? Se ela não baixar, a gente tem uma situação de resistência insulínica. Isso é um assunto que a gente escuta muito pouco o médico falando, entendeu? A gente escuta mais nutricionista falando do que médico falando. E que é uma pena, porque a gente tem que estar adaptado ao conhecimento atual, né? Então, o nosso foco médico é na glicose. Quando a glicose passa de 99, a gente começa a preocupar, tá? Mas a gente, quando ela passa e não volta, né, gente? Porque ela tem que passar e voltar, ou seja, ela tem que subir, tá na conta corrente e depois ser acomodada pelos tecidos periféricos, pelas células que vão retirando para o seu funcionamento. Toda vez que a gente focaliza a glicose passa a ser o alvo do nosso sistema. Então, a glicose alta, né, e atualmente um diagnóstico de diabetes é acima de 126 de glicose no jejum ou acima de 200 após 2 horas de teste de estresse na curva de glicose. Esse é um diagnóstico de diabetes. Puxa vida, se o normal é até 99, 100 já está errado, 101 está errado. 102, sabe por que essa glicose não está voltando para o normal? Então, existe uma coisa chamada insulina, que dá um estímulo para que as células usem a glicose. Abre a boca e come essa glicose. E, às vezes, quando todo o estímulo persistente, né? Então, aqui o tubo digestivo, o estômago, intestino delgado, o grosso, porque é grosso mesmo, cai a oferta energética aqui, ó, carboidrato, proteína e gordura. A gente comeu isso, é processado e isso aqui vai ter que entrar na corrente sanguínea, tá? Para quem? Para as células poderem capturar a sua energia, tá bom? Então a glicose, ela sobe muito rápido, é um carboidrato simples e ela tá aqui, ó. Rapidamente ela passa de 100, logo depois que você come. Mas até 2 horas depois, ela tem que ter normalizado, ou seja, ela tem que cair o mais rápido possível. Como? Por estímulo da insulina. Então a insulina pega essa glicose e põe para dentro das células. Come aí, minha filha, porque aqui você não pode ficar, não. Só que as células vão ficando muito gordinhas. Porque é estímulo de crescimento da insulina. Ela cresce tudo, ela cresce, inclusive musculatura. O UFC, atleta de elite, usa insulina para poder aumentar a musculatura. Porque come e já usa insulina para ter um maior consumo energético daquele carboidrato que ele usou. Então a insulina faz com que a glicose em excesso, ou a glicose aportada, entre para dentro da célula. Só que a célula que já está recebendo esse estímulo de forma persistente, ela fica muito grande, né? Ela vai crescendo por hipertrofia. E aí ela fala, eu não vou mais ouvir você não, porque eu já tenho toda essa energia dentro de mim e eu não quero receber mais essa glicose. Mas a insulina aumenta o pico dela para forçar a entrada, porque na circulação ela queima a artéria, ela machuca a artéria. E predispõe a
aquela placa de colesterol acontecer, tá? Então, toda a glicose alterada predispõe à aterosclerose, que é oclusão, a placa de colesterol, mas aqui não é de colesterol não, tá, gente? É a placa de plaqueta, colesterol e cálcio. Essa é uma placa inflamatória, como qualquer casca de ferida do corpo, tá? Cortou aqui, tem plaqueta, colesterol e cálcio. Só que dentro da artéria, ela entope, né? Então a gente não quer que a artéria seja ocluída, que os nossos circuitos, nossa irrigação seja prejudicada, não. Então, a célula que não quer crescer também demais, porque senão ela explode, ela começa a ficar surda à insulina. Ela, eu não quero mais ouvir você, eu não vou ouvir. A glicose que cair aqui, eu não vou absorver. Então, a glicose começa a acumular na circulação, porque a insulina não está dando conta de baixar essa glicose. Então, todas as vezes que a glicose fica persistentemente aumentada, ela não baixa de 100, a gente tem uma condição de resistência à insulina. A célula não quer ouvir mais, ela se ensurdeceu ao comando de absorver essa glicose. Então aí a gente está atrasado, porque a gente deveria estar monitorizando os níveis de insulina, porque eles estão crescentes até ele não dar conta mais e a glicose não conseguir ser retirada da circulação e a gente tem um quadro de diabetes instalado. Então esse pré-diabetes já tem que ser bem alertado à população, porque a gente não quer glicemia alta, a gente não quer uma glicose acima de 99 persistentemente. A gente quer uma glicose que aporte, né, o conteúdo energético, seja uma das fontes energéticas para a célula usar para fazer o seu ATP. Então, conceitos importantes que a gente precisa ter, precisa se atualizar, precisa destruir muitas vezes, né, conceitos antigos e reconstruir uma nova forma de análise, tá? Então, todas as vezes que a gente olha somente a glicose e a glicose está alta e você faz um diagnóstico no seu paciente de pré-diabetes ou diabetes, a gente está atrasado pelo menos 10, 15 anos, porque quem está dando duro para manter essa glicose abaixo de 100 é a tal da insulina. E quando ela não consegue, é que a gente faz um diagnóstico. Então, poxa, gente, vamos monitorizar, vamos saber mais sobre o metabolismo do nosso paciente para a gente oferecer resultados melhores, né? E monitorizações dão essa capacidade, né? São até melhores do que exames de sangue frequentes. Quanto mais a gente só vai melhorando, a tecnologia só vai melhorando, e é para a gente ir acompanhando e não ficar estagnado, né, em conceitos, paradigmas antigos. A gente precisa, tem obrigação como profissional de abrir a cabeça, né, e repensar o nosso modo. Então, o nosso modo de pensamento, ele precisa dar uma atualizada, porque está devendo. É isso aí, gente. A mensagem de hoje é essa: biohackear. E tem uma outra coisa que eu agora lembrei, que tem muita gente que não quer, entendeu? Porque vai ficar ansioso, porque a glicose está subindo o tempo inteiro, não baixa, etc. Então, eu acho que toda dificuldade depende de uma análise, né? Como é que você vai analisar aquela situação? Tomando consciência. Então, ela serve para você tomar consciência, não serve para você ficar mais ansioso, não, porque aí não vai ajudar. Aí é um desserviço. É para você tomar consciência de, pô, esse alimento aqui não tá certo, não. Eu não me dou com ele, não. Come um arroz e vê o tamanho do prejuízo após um arroz, após um macarrão, após uma batata, né? Você veja, após uma batata doce que a gente recomenda. Então, as respostas são muito individuais. Elas são extremamente individuais. O que sobe a glicose para mim pode não subir para você. Então, isso não é para deixar ansioso, é para deixar a gente ciente do que é que está acontecendo para você tomar as devidas providências e não adoecer. Porque antes de aparecer clinicamente doente, a gente está metabolicamente doente. Não esquece da bolinha. É isso aí.